Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e em todos os ambientes que nesse momento estamos ligados, a fim de que possamos analisar, pensar, avaliar o nosso comportamento, os nossos comportamentos, diante da nossa doutrina, esta doutrina consoladora. Então, eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, da nossa querida mentora Joana de Ângeles e do nosso querido irmãozinho Divaldo Franco, através da mediunidade. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completo. Então vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Criador pela vida, agradecer aos mentores espirituais das nossas casas, aos mentores espirituais que têm a responsabilidade, sob a égide de Jesus, conduzir, dirigir este nosso planeta, esta humanidade. Rogar aos nossos mentores espirituais, em particular de cada um de nós, rogar aos nossos protetores, os amigos, familiares, espirituais, que seguem conosco, torcendo por nós, para que possamos vencer todas as dificuldades inerentes a este estágio em nossa reencarnação. Que a paz de Jesus, a luz da Mãe Santíssima, nos envolva, que Deus nos abençoe, que assim seja. Aí, queridos amigos, queridos irmãos, quero agradecer imensamente por esta grande oportunidade de servir em nome de Jesus, nosso divino mestre, nosso divino amigo, e da Mãe Santíssima. A todos que nos fizeram este convite, em especial ao nosso Sidney, Valmir, o Centro Espírita A Caminho da Luz, eu quero agradecer imensamente esta oportunidade. Mais uma vez, rogando a Deus que nos abençoe. A mim foi dado um tema que é da querida mentora Joana de Ângeles. O tema é analisar, espiritizar, qualificar e humanizar. Então, nós procuramos compreender o significado dessas palavras, dessas que a nossa querida Joana nos propôs. Colocar a fundo a nossa consciência para saber a razão, o porquê deste convite de Joana. E nós lembramos de um grande amigo nosso que se chama
Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, lá daquela localidade em que ele começou a fazer um grande trabalho lá em Minas, como professor, e depois de ser professor, trabalhando intensamente, ele veio conhecer a doutrina espírita, até porque muitos fatos estavam acontecendo com ele, fenômenos que ele não compreendia. Então ele procura uns parentes e foi se inteirar do que estava lhe acontecendo. E nesta busca, ele ficou sabendo imediatamente sobre a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Até aquele instante, Eurípides, lá em Sacramento, ele frequentava a igreja católica, e tinha toda assim uma fé muito intensa sobre tudo o que acontecia. Ou seja, ele começou já desde cedo a amar Jesus, a amar Maria, a Santíssima, dentro daquele regime religioso no qual ele pertencia. E com o conhecimento que ele começou a ter da doutrina espírita, muitos e muitos fenômenos foram acontecendo com Eurípides, e ele percebeu e soube também que ele era um médium. Por isso aconteciam muitos e muitos fatos com ele, que não tinha explicação até aquele momento, e a partir daquele instante ele começou a aprofundar mais e mais o conhecimento acerca desta sua mediunidade. Começou a trabalhar, aí já não mais na Igreja Católica, a gente vai sintetizar o máximo, até pelo nosso tempo, o que aconteceu com Eurípides. Ele notou que muitos e muitas pessoas eram acometidas de uma espécie de loucura, um desequilíbrio, enfim. O que ele poderia fazer? Ele já tinha aquele sentimento dele, ele já tinha o conhecimento da possibilidade dele utilizar daquela mediunidade para tratamento, para o equilíbrio, o reequilíbrio daquelas pessoas que eram enfermas. Muitas vezes não tinham condições de procurar um hospital, condições financeiras. Ele então ia fazendo aquele tratamento com as pessoas iam realmente melhorando. O tempo passou e ele, naquela dedicação com os enfermos, veio a gripe, que nós conhecemos como a gripe espanhola, que assolou aqui o nosso Brasil. Eurípides, então, desencarnou pela enfermidade daquela gripe, e foi muito cedo ele voltou à pátria espiritual. Mas antes disso, a gente tem que lembrar que ele trabalhou muito com a mediunidade no centro espírita. E ele tinha ali muitos e muitos
vamos dizer, companheiros, né? Não adeptos, mas companheiros que seguiam com ele, estudando, aprendendo e servindo também a doutrina. Dá-se a impressão de que todos eles, todos esses companheiros, estavam realmente imbuídos, através desse conhecimento, de um sentimento apurado, um sentimento elevado naquele trabalho. Porém, não era bem assim. Quando no momento do desprendimento, através do sono e no estado de ideoplastia, eles tinham a libertação do que eles já desejavam fazer e não faziam durante a vigília. Então, eles fugiam nesse momento de libertação do sono, iam em busca de lupanares, de motéis, iam fazer coisas que estavam íncito em seus íntimos, completamente desvirtuados dos ensinamentos daquela doutrina, que era para trabalhar a parte moral, que é o objetivo de nossa reencarnação, é trabalhar essa parte moral, a parte moral do espírito, a fim de que, quando retornarmos para a pátria espiritual, estejamos alijados dos condicionamentos que trazemos de outras e outras reencarnações. Aí então chega, vamos voltar, né? Dar seguimento ao que estamos falando. Eurípides na pátria espiritual. Quando ele chega, depois de algum tempo, ele também vai trabalhar em atendimentos a muitos e muitos enfermos, com equipes espirituais que ali já estavam exercendo a caridade. E, para sua surpresa, ele teve conhecimento de muitos e muitos daqueles enfermos que ali estavam alojados, como débeis mentais, loucos mesmos, obsediados, completamente desequilibrados, todos aqueles que estavam ali. Só que a maioria que ele encontra, parece que existe assim, né, uma atração. Ele teve conhecimento, ele lembrou-se de todos aqueles rostos que foram por ele recebido lá no seu centro, no seu momento de tratamento, nas suas reuniões mediúnicas. Eram criaturas que tinha-se a impressão de estavam muito bem moralmente, mas não estavam. Quando chegamos, atravessamos o portal da vida espiritual, nós estamos de posse total dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e não podemos de maneira alguma camuflar, ou seja, enganar, colocar máscara. Ali todos vão nos conhecer. Então, ele, com muita tristeza de estar diante daquele quadro, ele teve a inspiração, ou dele mesmo também, o desejo muito grande de construir um hospital. Um hospital a fim de que ele pudesse receber os espíritas falidos. Olha, vejam bem, espíritas falidos. É quase que inacreditável, né? Mas isso existe muito mais do que podemos
imaginar. Ele então solicita a um companheiro já muito adiantado ali daquele estabelecimento em que ele se encontrava, que fosse levar um requerimento a Jesus, intercedendo junto a Jesus para que ele pudesse construir este hospital sonhado e realizar a sua tarefa. Ou melhor, dar seguimento à sua tarefa. Aquela tarefa que ele já havia iniciado quando encarnado. E o amigo levou esse requerimento e volta com o aceite de Jesus, que ele poderia formar esse hospital. Então, ele deu o nome do hospital de Hospital Esperança, ou nosocômio. Esperança é a mesma coisa de hospital. E ali ele começa o tratamento daqueles, muitos deles ebetados. Eles nem se lembravam de quem foi, o que fez, em um completo estado assim de alienação. E ele começa a convidar companheiros para formar uma equipe de especialistas desta área, inclusive a área da psique, né? Inclusive psicólogos que estavam estagiando também naqueles pavimentos onde ele se encontrava. E conseguida esta equipe, ele deu início, então, à tarefa que era de reorganizar aquelas mentes em desequilíbrio. Foi fácil? Não, não foi fácil. Era necessário muita dedicação, muito trabalho de toda aquela equipe. Então, iam assim, aos poucos, selecionados aqueles que já estavam se sentindo um pouco melhor. O hospital foi dividido em pavimentos, então cada pavimento recebia indivíduos, criaturas, irmãos nossos, com determinada característica da enfermidade mental. Então, nós vimos em tudo isso que realmente a nossa querida mentora, Joana de Ângeles, ela tem razão e nos dá esta tríade, este triângulo em que ela colocou nos seus vértices, né, a palavra espiritizar, qualificar e humanizar. Nos chamando a atenção para o nosso trabalho, chamando a atenção para a nossa responsabilidade diante de todo esse conhecimento que nós adquirimos com esse Consolador prometido por Jesus. A vida realmente, a reencarnação, as existências. Nós não viemos para um parque de diversão. Nós chegamos aqui pela misericórdia do nosso Pai para trabalharmos a nossa evolução moral, a evolução espiritual. Sempre nós agradecemos na nossa prece, agradecemos ao Pai, a Deus, essa inteligência suprema definida pelos espíritos superiores a Allan Kardec. Inteligência suprema, causa primária
de todas as coisas. Agradecemos pela vida, porque o Pai nos trouxe para a vida, para que façamos parte desse universo imenso, maravilhoso. Conhecer todas as galáxias estão à nossa disposição. Esse conhecimento só depende de nós. Então é maravilhoso viver. Mas para viver, para chegar a este patamar, nós temos que passar pelas diversas classes do desenvolvimento material, cultural, desenvolvimento moral, até chegarmos a puro espírito, como o nosso mestre, o meigo Rabi, o Cristo de Deus. Mas para isso é preciso realmente espiritizar. O que é isto, afinal, espiritizar? É adentrar a fundo neste conhecimento da doutrina espírita, mas trazer a doutrina espírita para dentro de nós. Absorvermos este conteúdo maravilhoso que é como diamantes em nossas mãos, pérolas em nossas mãos. Esse código sublime que é essa bússola maravilhosa que é o Evangelho. Especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é trazido para nós através do nosso querido Kardec, esmiuçado na forma mais simples, para que possamos compreender e não termos a desculpa de que é muito difícil, são palavras que não entendemos. Realmente foi no início, o primeiro evangelho, ele teve as suas explicações um tanto quanto, segundo conhecemos, com dificuldade sim de compreensão. Mas já na terceira reforma que foi feita por Kardec, ele retirou palavras que tinham até duplo sentido e nos colocando com uma clareza maravilhosa as passagens de cunho moral que o nosso Cristo, o nosso Jesus nos trouxe. Então, está ao alcance de todos. Mas é necessário colocarmos a nossa sonda de consciência e buscarmos esse sentido para colocarmos dentro de nós, de tudo que está escrito ali no Evangelho. Nós lembramos do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata o quê? Do homem, o homem de bem. O que é o homem de bem? É só ir ali procurar e saber o que tem, quais são as necessidades para se tornar um homem de bem. Não existe mistério. O que existe é que tenhamos forças, perseverança no aprendizado e na colocação desses ensinamentos em nossas vidas. Então, espiritizar, adentrar dentro deste conhecimento da doutrina espírita. Ai, Ivonete, mas isso deve ser muito difícil para as pessoas que são pouco letrados, então tem dificuldade. Não, não tem não, porque se nós não temos condições para apreender através do intelecto nosso mesmo, nós podemos ouvir de outras pessoas, prestar atenção nas palestras,
prestar atenção no bom comportamento, porque o exemplo arrasta. Então vamos ver por que essa pessoa está desse jeito, está praticando desta forma, é tão generosa aquela pessoa, é tão presente sempre nas atividades, e essa pessoa faz com tanta dignidade. Por que que é? Então procura observar o comportamento deste e não comportamentos distorcidos, como muitas e muitas pessoas pensam ainda, que a doutrina é feito, desculpe a expressão, é feito um oba-oba. Tudo é possível, tudo é permitido. Mas aí nós lembramos de que as palavras do nosso querido Paulo. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Aí nós lembramos que, por exemplo, no budismo existe lá o nosso querido Siddhartha Gautama, né? Na religião, com seus postulados, na religião católica também, com os seus mandamentos, e as pessoas procuram, pelo menos, está tudo ali, que tem que procurar seguir. No protestantismo também. Por que no espiritismo a gente vai ficar com esse desculpismo de que tudo é permitido, que doutrina espírita não proíbe nada? Novamente, a gente lembra Paulo com a sua frase. Então não é bem assim, não. A gente tem que lembrar, por exemplo, um exemplo muito simples, a gente quer dar para os nossos irmãos lembrarem-se sobre vestimentas. Ah, mas vai ser proibido uma vestimenta assim, assado, na casa espírita? É o bom senso, meus irmãos. É o bom senso, porque nós acabamos de ver os enfermos do Hospital Esperança, onde Eurípides Barçanufo vai ali com toda a sua dedicação fazer o trabalho de renovação das mentes. Então nós sabemos que na espiritualidade nós não mudamos nada, porque passamos para o outro lado da vida. As criaturas são o que são as mesmas. Se já tem um adiantamento moral, muito bem, vai continuar com esse adiantamento moral na espiritualidade. Mas, se ainda a criatura estiver ligada muito às frivolidades, à sensualidade, por exemplo, aqui na Terra, às vezes camuflada até com esse verniz, que é uma máscara, né, que a gente coloca para que ninguém saiba, entre aspas, quem somos, na espiritualidade continuamos da mesma forma. Então, se um irmão, se uma irmã vai com um decote, né, muito sensual, ali nós vamos estar ligados, porque a 495 do Livro dos Espíritos, 459, desculpe, do Livro dos Espíritos, nos diz que nós estamos envolvidos numa nuvem de espíritos. Eles estão ao nosso redor. E muitos têm ainda muita necessidade da parte sensual. E quando nós nos colocamos numa posição de chamamento para o lado negativo dos nossos irmãos, nós vamos estar contribuindo para a queda dos espíritos. Como é que a gente vai dar um exemplo, um bom exemplo? Se nós estamos oferecendo como se fosse a bebida alcoólica, um prato recheado,
de frivolidades para os nossos irmãos. Então, a casa espírita vai se tornar o quê? A gente nem precisa falar o que é. Então, há uma necessidade premente de mudar através do respeito. Vamos respeitar o lugar onde nós nos encontramos. Vamos lembrar de que nós estamos diante da Mãe Santíssima, nós estamos diante do Mestre Jesus, nós estamos diante de mentores espirituais elevadíssimos. Então, é o respeito pelo lugar que nos recebe, é o respeito a nós mesmos. Então, doutrina espírita não é oba-oba. Não podemos fazer tudo o que nós queremos de mal. Nós estamos ali para fazer todo o bem. Todo o bem. Aí nós vamos lembrando também que sobre a qualificação. Qualificar. Então, espiritizar. Estudar a doutrina espírita a fundo e praticar essa doutrina. E praticar a doutrina. Qualificar é dar qualidade ao nosso trabalho. Não é fazer somente com boa vontade. Eu tenho boa vontade, fulano tem boa vontade, cicrano tem boa vontade, então pode fazer o trabalho. Mas nem sempre a boa vontade é suficiente. Ela é importante, mas não é suficiente. É necessário que esta boa vontade ela tenha uma qualidade. Eu vou fazer um trabalho, mas eu vou procurar saber o resultado desse trabalho, se vai ser um bom trabalho. Então, eu tenho que me qualificar, aprender mais e mais para exercer aquela função. Seja no atendimento fraterno, por exemplo, no passe, por exemplo, na distribuição de qualquer objeto, na obra do berço. Então, nós temos que nos qualificar para fazer um bom trabalho. E esse trabalho não seja desperdiçado, que ao sair dali, daquela atividade, do passe, do atendimento fraterno, aprender como é que eu vou atender a uma pessoa, da recepção na porta da nossa casa espírita, ou seja, até nos portões ou nos quintais da casa. Como é que eu vou me comportar? Dentro do passe eu sou uma pessoa, fora do passe sou outra. Dentro do salão eu sou uma pessoa, fora do salão até me permito palavras em desacordo com a moral. Em toda parte, todo momento em que nós estivermos, seja na casa espírita, seja no trabalho, seja na rua, no comércio, que não deixemos de ser espírita. Não deixemos nunca. Que sejamos a carta viva, uma carta viva de Jesus. É este o objetivo da nossa reencarnação. Aí nós lembramos de outro termo que a nossa querida Joana nos lembrou para estudo. Humanizar. O que é humanizar? Coisas que nós vimos nesses nossos momentos de crise, em que as pessoas se viram desnudas moralmente, no pensamento, nessa transição em que a Covid-19 nos colocou, muitas máscaras caíram, muitas máscaras. Muitos que se diziam espíritas
se desarvoraram, se desequilibraram. Esqueceram de que existe um timoneiro nesse nosso barco que é o nosso planeta. O timoneiro é Jesus. Ele está no leme. É Jesus que está no leme. Aí quando acontecia os fatos, os desencarnes, muitos se desesperavam como se ninguém fosse desencarnar. Como se ninguém fosse desencarnar. Não houve assim uma aceitação direta. Até a pena de morte, muitos acharam, espíritas, que devia haver a pena de morte. A pena de morte. Então os pensamentos eram desequilibrados, controversos, porque se eu penso em justiça, peço de justiça, que haja justiça, na verdade muitos estão desejando vingança. A palavra perdão, a palavra tolerância, a palavra benevolência sumiu do dicionário de muitos e muitos chamados espíritas. Joana foi muito feliz em nos trazer, em nos mostrar a necessidade de espiritizar, qualificar e humanizar. Então nós lembramos também que existia aqui uma jovem psicoterapeuta que dialogava com uma dama amargurada, que resistia em responder às perguntas que lhe eram dirigidas. Sem qualquer enfado, cansaço ou irritação, a psicóloga narrou-lhe pequena história que lhe atraiu a atenção. Contou com simplicidade que a existência terrena pode ser comparada a alguém que possui um tesouro valioso e sai em busca de outro perfeitamente dispensável, mas que acredita ser o único que lhe trará a felicidade, tombando depois em frustração e desespero. E para ilustrar essa psicóloga, psicoterapeuta, referiu-se a uma antiga lenda oriental, na qual uma jovem senhora, caminhando com o filhinho nos braços, passou por uma estranha gruta, de onde uma voz agradável e sedutora chamou-a nominalmente, convidando-a a entrar e apropriar-se dos tesouros ali existentes. Tesouros belos, eram pedrarias, eram muita coisa assim, raros, ali existentes, coisas que ela nunca tinha visto, aquelas pedras preciosas, esmeralda, alabastros, jarros preciosíssimos, colares, e ela ficou deslumbrada com aquilo tudo. Mas a voz dizia: tudo isto poderá ser seu. Você pode entrar e pegar tudo o que quiser, mas não se esqueça, quando saíres na porta, a porta se fechará. Ela ouviu aquela voz a primeira vez, ouviu a segunda. Então, quando ela adentrou ali, naquele salão, e se deparou com todos aqueles diamantes brilhantes, pedras preciosas, colares,
Então ela ficou encantada com aquilo tudo e a voz dizia para ela que ela podia recolher tudo que ela quisesse. Mas quando ela saísse, que a porta ia se fechar. Então ela dobrou a beira assim da saia dela, dobrou a saia e começou a botar aquelas preciosidades ali na saia. Ouro, tudo que ela podia, ela ia pegando e ia colocando. Aí quando já estava meio difícil para ela ir com o filhinho no colo, ela pega aquela criança e bota num lugarzinho acomodado, a fim de que ela pudesse pegar mais e mais daquele tesouro, daqueles objetos. Ela então, quando já estava com a saia já bem pesada, ficou muito feliz e encantada com aquilo tudo. Agora estou rica. E saiu pela porta fora. Aí quando estava lá fora, ela ficou admirada de tudo aquilo que ela havia conseguido assambarcar. Ela lembrou-se, queridos irmãos, que ela havia deixado o filhinho lá dentro. Aí se volta correndo para entrar, a porta estava fechada. A porta havia se fechado. Amigos, irmãos, essa lenda é uma lenda oriental, mas que diz muito a todos nós. Nós recebemos um grande tesouro, que é a nossa reencarnação, para trabalharmos a nossa libertação. E, no entanto, ao chegarmos aqui, as coisas materiais, o belo, muitas vezes ilusório, porque esse belo pode nos pertencer, mas é por pouquíssimo tempo. Não nos pertence. Nós somos o quê? Os guardadores dessa parte material. Quando nós partimos daqui, nada disso nós levaremos conosco. Fica tudo aqui. Fica tudo aqui. Então, esta lenda, ela vem fazer com que a nossa consciência desperte para a realidade do objetivo da nossa existência. Muitas vezes perdemos, como esta amiga que assambarcou todo aqueles objetos ilusórios e perdeu um grande tesouro que ela já possuía, que era o seu filhinho. Perdeu, assim como muitos e muitos de nós. Vamos perdendo a grande oportunidade que nós recebemos do nosso Pai. Justiça de Deus, que é a reencarnação, para trabalharmos a nossa felicidade verdadeira. Então, lembremos sempre dos nossos deveres para com a nossa vida. Somos responsáveis por nós mesmos. Nós não podemos mudar quem quer que seja, mas podemos mudar a nós mesmos. E assim, agradecida imensamente a querida Joana de Ângeles por esta reflexão, querida amiga,
nossa mentora espiritual, mentora de todos nós, por fazer com que a nossa existência tenha o valor, a dignidade que a nossa evolução moral e espiritual necessita. Muita paz a todos. Muito obrigada. Graças a Deus.